A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, meus amigos, prazer tê-los conosco uma vez mais para o estudo da Palavra de Deus. Estamos no comentário da lição, desta vez de número 9, das Escolas Bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui nós temos o sistema online, que a aula fica, obviamente, à sua disposição para que você possa assistir assim quando tiver tempo hábil e quantas vezes desejar. A lição de hoje, cujo tema é o batismo, a primeira ordenança da igreja. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Vamos aqui para o texto áureo que está em Mateus 28 e versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o 11. Você pode ler aí no conforto de sua casa e ainda com exemplar da palavra de Deus em mãos. Vamos logo para o comentário, que é o objetivo maior aqui desta lição. E do nosso trabalho aqui, comentar esse assunto de suma importância. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo ele foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda a doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Muito bem, como vimos até aqui, o batismo, então, ele é uma ordenança do Senhor Jesus, ordenou que a igreja, que os apóstolos, que os ministros do Evangelho assim procedesse, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A prática do batismo, já nessa introdução, é importante ressaltar que ela não foi inventada por João Batista nem pela igreja. Inclusive, João Batista, Batista não é um sobrenome. Vem do hebraico Yohanan Hamatbil. Yohanan significa João, Hamatbil, o batizador. O imersor. É que João, ele pertencia a uma facção religiosa do judaísmo chamada os essênios. Eles viviam em uma comunidade monástica, retirada do centro urbano, no deserto de Qumran, próximo ao Mar Morto, e lá os essênios viviam, então, em comunidade, porque eles dividiam tudo entre si, os alimentos, e os essênios, eles tomavam banhos ritualísticos em mikvês, que na verdade são tanques
É, eu tive 2 vezes ali no deserto de Qumran, do deserto de Negev, perto ao Mar Morto, e pude ver os escombros, as ruínas, as descobertas arqueológicas de onde viviam os essênios. E eram tanques que eles entravam, né? Tinha uma escadaria que descia e outra pelo outro lado que subia. Eles praticamente se mergulhavam, se auto-batizavam, porque para o judaísmo e para os essênios, que eram a divisão do judaísmo, uma pessoa poderia tomar esse banho ritualístico sempre que achasse necessário se purificar. A mulher, por sua vez, todo mês, após o seu 7º dia do ciclo menstrual, ela tomava esse banho ritualístico e assim ela era considerada purificada. Isto incorporou-se, transferiu-se para o cristianismo. Claro, foi uma ordem de Jesus, porque com algumas alterações, porque uma vez se batizando no cristianismo, não é necessário vir a se batizar outra vez. Mas eu apenas quero deixar bem claro que, na verdade, já existia entre os essênios esta prática do banho ritual, que os considerava puros, purificados. Entrou para o cristianismo como uma ordenança e, uma vez sendo batizado, é o suficiente para permanecer com o pacto em pé, valendo o pacto de servir ao Senhor Jesus, uma confissão pública. Ponto primeiro, pressupostos bíblicos, bíblico-doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, que viveu entre os anos 354 a 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico, doutrinário, define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, a visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Perdão, aqui uma paradinha para tomar uma água. Queridos, como visto já no ponto de número 1º, Agostinho introduziu este erro doutrinário. Aliás, não foi só este que Agostinho introduziu, mas o batismo foi entendido por Agostinho como um sacramento. Ou seja, a pessoa é considerada purificada, ela é considerada abençoada, mesmo sem depositar fé ou ter fé para tal prática. Ou seja, independente da fé de quem está sendo imerso, batizado, eles entendiam que esse ato, esse rito, conferia graça. Sem o consentimento do batizante, do candidato ao batismo.
É claro que isso é uma heresia, porque isso vem abrir portas para o batismo de crianças, bebês que nem sequer falam, ainda nem sequer têm juízo arbitrário suficiente para aceitar o Senhor Jesus. Então aí nasce o primeiro erro, conferir ao batismo o título de sacramento sem o consentimento da pessoa. Isso não existe. Isso é um erro doutrinário. Mas o subtópico 2 aqui vai explicar melhor. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Abre aspas. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Não há, portanto, no batismo, um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Olha só que coisa interessante esta expressão que eu vou grifar aqui. Então, o batismo primeiro, não é um sacramento, ou seja, não é algo que confere uma graça, que confere uma santidade sem o consentimento da pessoa, tá? Então, isso não existe. Segunda frase aqui a ressaltar. O batismo é uma ordenança. Jesus ordenou que se fizesse este ato para ser aplicado em todo que cresce no Senhor Jesus como Salvador. Outro sim, o batismo, ele não muda a pessoa. O ato de se batizar, ele não e não a quem quer obter alguma graça através dele. Ou seja, o batismo ele não confere uma graça através do ato. Deixa eu explicar para não ser mal interpretado. Não adianta a pessoa mesmo em fase adulta, adolescente, jovem, e ali ser batizado em águas para agradar o pai, para agradar a mãe, ou achando que a partir do batismo vai haver uma transformação. Não. A transformação, a conversão, ela não é do batismo em diante, mas ela é anterior ao batismo. Que o Espírito Santo e a palavra de Deus entra no coração do pecador antes do batismo. E uma vez convertido, uma vez sabedor de que não quer mais viver em pecado, mas ter uma vida santa, seguir a palavra de Deus, a pessoa vai pedir o batismo para cumprir essa ordenança. Então ele mergulha ou é batizado nas águas por um oficiante, por um pastor, por um ministro da igreja. Ele é batizado em águas para testemunho público tanto da palavra de Deus, da ordem de Jesus, e ele está testemunhando para os presentes que ele agora é um converso. Ele está testemunhando a nova fé que ele assume, não a partir do batismo, mas que ele já tem antes. Mas o batismo, o ato, apenas deixa protocolado o que tal pessoa já crê. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento,
defendeu, olha só a heresia, também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus, abre aspas. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão, não tem maturidade para crer e fazer escolhas. E por conta disso, amados, que nós, evangélicos e ainda pentecostais, até porque há protestantes que aderiram ao batismo por aspersão, que é aquele que é jogado água na cabeça do infante, da criança, até do adulto. Isso é outra heresia. Talvez mais à frente vamos comentar melhor. Mas uma criança não tem capacidade arbitrária de decidir, de abandonar seus pecados, porque ela nem sente que tem pecado, ela nem fala. Um bebê não fala, nem sequer está falando ainda. O que é bíblico fazermos, e eu faço constantemente, é apresentar crianças ao Senhor. Como Jesus foi apresentado, levado ao templo, por José e Maria, para ser apresentado ao Senhor. Mas depois, na vida adulta, Jesus pediu batismo. Então, um adolescente, um jovem, que já tem capacidade arbitrária, já sabe decidir pelo Senhor Jesus e quer servir a Deus, este pode pedir o batismo. Mas enquanto criança, ainda não pode. Então, mais um erro aí, doutrinário, criado por Agostinho e que muitas igrejas, principalmente de visão apostólica romana, continua com tal prática, infelizmente. Ponto 2, o símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão, ou seja, que é aquele que a pessoa é totalmente submersa nas águas, simboliza a união do crente com Cristo por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de imergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses, abre aspas, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé do poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2 e versículo 12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Então, pelo entendimento da palavra de Deus, do apóstolo Paulo, no Novo Testamento, quando alguém está sendo batizado e submerso nas águas, aquele ato simboliza o sepultamento da velha natureza
que antes pecava, roubava, mentia, adulterava, se prostituía e etc. Instantaneamente, ato contínuo, quando a pessoa é levantada das águas, aquilo simboliza a ressurreição para uma nova vida. Haja vista a palavra de Deus dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Subtópico 2, o propósito do batismo. Testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isto significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. É o que eu falava antes. A pessoa não se torna crente do batismo em diante. Não, é antes. É antes. Ela tem que sentir a conversão antes do batismo. O batismo é para quem já se converteu, para quem já creu no Senhor Jesus e está disposto a segui-lo. Subtópico 3. Não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado, não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. Este é vencido quando se anda no Espírito. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Meu Deus, é isso que eu venho pregando. Olha só, o batismo, ele não te imuniza contra o pecado. Agora eu me batizei, eu não peco mais. Bom é que não peque, tá? Se pecar, a Bíblia diz que temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. Procure o pastor da igreja, confesse o seu pecado, o pastor saberá tratar, por indisciplina, recuperar o faltoso, mas o batismo, ele não imuniza a gente do pecado. Mesmo após o batismo, virão tentações, virão ataques do maligno, e para vencer o pecado, aqui está. É preciso andar no Espírito. O pecado, ele é vencido quando você e eu andamos no Espírito. Pendendo para as coisas espirituais. A leitura da Bíblia, a oração, a frequência nos cultos, abstendo-se do que é errado, fugindo do pecado, isso é andar no Espírito. Então, queridos, a pessoa precisa cortar o cordão umbilical com o mundo. Não adianta tomar um banho no tanque de batismo. Não adianta. Ela tem que estar convicta da sua decisão.
É isso que importa. Vamos adiante, tópico 3 e último, a fórmula e o método do batismo. Fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, abre aspas, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Essa é uma fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, amados, todo oficiante do batismo, ele precisa proferir esta frase, segundo a sua própria confissão de fé, como ministro do Evangelho de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo que não é por imersão e não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é batismo. Foi feito errado, herético, e tal pessoa precisa ser rebatizada, se é que dá para dizer que foi batizada. Porque se foi batizada errada. Não existe batismo só em nome do Pai, não existe batismo só em nome do Filho e nem só em nome do Espírito Santo. Não, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2. Fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Preste atenção, os unicistas. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convém dizer que esses textos, que é Atos 2:38 e 19:5, não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Então, os unicistas, e aí existem várias igrejas, Tabernáculo da Fé, Voz da Verdade, alguns ministérios que são unicistas, eles só batizam em nome de Jesus. Eles não utilizam o nome do Pai nem o nome do Espírito Santo. Só em nome de Jesus, tudo é Jesus. Até uma confusão teológica por estes unicistas, que eles entendem que o Pai é Jesus, que o Espírito Santo também é Jesus. E é uma aberração essa prática, porque há inúmeros textos que desmascaram o unicismo. Dentre os tais é o próprio texto de Mateus 28 do batismo que citamos outrora, em que o próprio Jesus ensinou que uma pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no próprio ato do batismo de Jesus, enquanto Jesus está indo para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que veio uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. E veio sobre o Senhor Jesus o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Ora,
Como que Jesus pode ser o mesmo que está lá no céu dizendo: Este é meu filho? E como que Jesus pode ser o mesmo que viram que vem em forma corpórea em uma pomba sobre ele mesmo? Então perceba que a doutrina unicista, que é tudo Jesus, ela está errada. Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. Subtópico 3, imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios na prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de, abre aspas, mergulhar e, abre aspas, submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João dentro de Rio Jordão. Ou seja, quer dizer é dentro do rio. Marcos 1:5. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus, abre aspas, saiu da água. Marcos 1:10. Ou seja, se saiu, é porque foi imerso dentro dela. João batizava onde havia muita água. João 3:23. Logo, o batismo por aspersão, que é jogar aquele pouquinho de água na cabeça de uma pessoa, não há lugar nas Escrituras para tal prática. Não há amparo na Bíblia para o batismo de aspersão, e sim o batismo de imersão. Conclusão: procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. É isto, queridos. Você que não é batizado ainda, primeiro creia no Senhor Jesus. Primeiro entregue sua vida ao Senhor Jesus e depois fale com seu pastor e peça o seu batismo. E assim você vai estar cumprindo essa ordenança. Afinal de contas, a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Busque o batismo e isto vai ser bênção para a tua vida. Tá bom, queridos? Obrigado por ficarem até aqui comigo. Convido você para a próxima semana estudarmos e ficar atento aqui no nosso canal a lição número 10. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Então não perca aí nossas aulas. Inscreva-se aqui nesse canal, caso não seja inscrito. Há muitos vídeos de graça e à sua disposição para seu crescimento espiritual. Obrigado por ter aí a sua audiência. Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.